Deixa eu saber se o nosso setorista de Flamengo no Globoesporte.com, o Caê Mota, tem essa resposta. Quais as razões exatamente que fizeram Jesus trocar de país, trocar de clube? Fala, Caê, bem-vindo, meu velho. Fala, Rizek, Lédio, Ricardinho, Grafite. Realmente essa é uma pergunta de... Eu nem vou falar de 1 milhão de euros, é muito mais do que 1 milhão de euros. Realmente é um grande mistério. O que sabemos é que é um mister que se despediu do Flamengo de maneira muito emocionada, até conversando com alguns amigos portugueses que o conhecem bem. Mostrei esse vídeo que foi ao ar agora, que o Felipe Schmidt, nosso repórter também do Globoesporte.com, gravou. Amigos disseram que ele estava com uma voz de choro, e há ainda um outro vídeo que ele mesmo divulgou em sua rede social, onde ele fala que o Flamengo vai ser imparável, que mesmo ele saindo, tudo está muito bem organizado, e ele chora no final, abraçado ao Everton Ribeiro, abraçado ao Rafinha, o mister que realmente não falou muito com a diretoria, seguiu aquele silêncio, aquele mistério, aquele enigma por 2 semanas, por mais que todo mundo entendesse e falasse que a tendência mesmo era que ele fosse ao Benfica, ficou aquele clima ali meio que até um pouco pesado até a final do Carioca. Na minha percepção, a questão da pandemia influenciou bastante. Eu acho que se não fosse a pandemia, ele não iria embora tão rápido. E para mim isso fica muito claro. Fala-se muito, mas ele renovou há pouco tempo, por quê e tudo mais. Claro que ele renovou, mas para mim fica muito claro que ele renovou pensando e aguardando já uma possibilidade de Europa, quando ele faz uma exigência de que a multa seja tão baixa. Um cara como Jesus, com tanto sucesso, reconhecido em Portugal principalmente, colocar uma multa de 1 milhão de euros, ele deixa claro, na minha percepção, que foi falta de opções e que ele estava aberto a alguma possibilidade. Que aconteceu, veio o Benfica numa segunda proposta, ele já tinha recusado uma primeira do Benfica, e ele acabou optando por ir embora. Realmente todo mundo muito na expectativa dele falar o porquê, mas são algumas questões, e a pandemia eu acho que conta muito. Não ter ali o olê, 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 mister, não ter a gritaria, não ter aquela atmosfera que tanto cativou, na minha percepção, foi importante para que ele tomasse essa decisão de voltar para casa. Uma amiga nossa aqui na redação, a gente conversava sobre isso, Caê, e ela muito na mesma linha que você, inclusive citando a idade do Jesus nesse momento. Uma pessoa de 66 anos, né? Do grupo de risco, portanto, não é o preconceito com a idade, é do grupo de risco. Estar sozinha, ter que viver em isolamento no Brasil, não ter mais toda essa badalação das pessoas ao seu redor o tempo inteiro, falando, mister, a gente te ama, mister, você é melhor, cantando no estádio. Fora a questão salarial, você soma tudo isso, realmente a questão voltar para casa, estar mais perto das pessoas com quem você vai poder conviver, da sua família, é óbvio que isso deve ter um peso enorme. Agora eu te pergunto, como é que está a busca do Flamengo para o substituto, para quem vai dar sequência ao brilhante trabalho que o Jesus fez na Gávea? Essa é uma outra pergunta de muito mistério. Temos algumas certezas a respeito de critérios que o Flamengo já estabeleceu, mas nomes, alvos definidos ainda não há, ou um alvo definido não há. O clube tem como objetivo encontrar alguém que se adapte ao elenco do Flamengo, não o contrário, não que seja alguém que chegue para revolucionar e mudar tudo e apagar o que o mister fez. Há essa preocupação de que não seja um novo mister. E aí, dentro desse critério, dentro dessa procura de um técnico que tenha vocação ofensiva e que consiga se adaptar, eles procuram primeiramente um português. É um objetivo, até pelo idioma, por tudo que deu tão certo com o mister, mas não qualquer português, não, algum português que se adapte. Eles têm ali, a mesa está bem cheia para eles, são muitos técnicos sendo oferecidos também. Caso não venha um português, eles vão buscar um estrangeiro de algum outro país, e aí, por fim, se esgotarem todas as possibilidades, vão buscar, sim, um brasileiro, mas no cenário atual é mesmo a última opção. Marcos Braz ainda e Bruno Spindel avaliam possibilidades, avaliam nomes, por sinal até o Eduardo da Silva, que foi atleta do Flamengo, trabalhei com ele anos atrás, ele me procurou esses dias e disse que está iniciando uma carreira como agente e me confessou que vai oferecer, por exemplo, o Mircea Lucescu, que trabalhou com ele no Shakhtar, fala português muito bem. Isso aí é só para a gente ter uma noção, Romeno Lucescu, só para deixar claro, para a gente ter uma noção do quanto que estão sendo oferecidos também aqui, e o Flamengo tem sido muito criterioso. É um clube que tem pressa, mas não tem desespero. Então, Marcos Braz e Bruno Spindel vão à Europa, mas não tem data ainda. Eles primeiro fazem essa triagem para depois partirem para a Europa, conversar olho no olho e buscar esse substituto, mas eles sabem que a tarefa não é fácil, o sarrafo está muito alto, a pressão vai ser muito grande, então eles estão muito preocupados em
usar esse funil com muito critério. O que mais deve ter nesse momento é a gente querendo colocar técnico no Flamengo. É o clube mais poderoso do continente, é o melhor elenco. Contei aqui na semana passada também que um agente ofereceu o Reis, treinador argentino. O Flamengo nem quis conversa nesse primeiro momento. Agora, me impacta muito, Ricardinho, Grafite, Lédio, que impressionante, a gente está aí desde sexta-feira discutindo sobre os substitutos do Jesus e nenhum nome de técnico brasileiro surge. E a torcida do Flamengo, pelo menos pelo que eu vejo nas redes sociais ou com quem eu converso, não quer nem saber de treinador brasileiro. E o Flamengo vai nessa linha, de trazer um estrangeiro. Você não acha... diz muito sobre o nosso momento, Ricardinho, depois Grafite, depois LED. Não tem nenhum técnico brasileiro especulado. São os portugueses Leonardo Jardim, Marco Silva, Carlos Carvalhal, o Marcelo Galhardo, que não vem porque renovou com o River, mas o Flamengo monitorou a situação dele também. O Miguel Ángel Ramírez, espanhol, que dirige o Independente Del Valle, time que o Flamengo enfrentou e derrotou já nesse ano. E o Domenech Torrente, que é o auxiliar do Pep Guardiola, informação que a gente trouxe ontem aqui no Seleção com o repórter André Hernan. E aí, Ricardinho? Bom, primeiro que isso ilustra o trabalho que o Jesus fez, né? Ele veio português, conquistou, conseguiu êxito, um grande trabalho, e realmente foi um grande trabalho de resultado, de performance, de qualidade de time, né, dos jogadores, individualmente falando, a qualidade dos jogadores. Então, essa mudança, ela ilustra isso. O torcedor, de repente, ele quer uma continuidade, ele quer um treinador de fora. Sinceramente, eu acho que nós temos bons treinadores fora, temos não treinadores não tão bons, para não dizer ruins, fora, assim como temos bons treinadores brasileiros aqui, né? E temos outros que de repente não são tão bons. Enfim, eu acho que em todos os lugares. Essa questão de ser estrangeiro, mas o Jesus veio aqui, a equipe jogou muito bem, conseguiu êxito, e é uma pena realmente o Jesus ter saído do Flamengo, né? Porque a performance do Flamengo, e ele fez, além da performance do Flamengo, ele fez, sim, os outros clubes, os outros treinadores, enfim, ter que melhorar, ter que evoluir para tentar chegar ao patamar do time do Flamengo, para tentar enfrentar o time do Flamengo, e isso é um sinônimo de crescimento, né? de grandeza, né? Mas eu acho que nós temos, sim, por que não treinadores brasileiros? Nós já tivemos vários campeões aí, treinadores brasileiros, com grandes trabalhos, montaram grandes equipes. Agora, o momento, até pelo que o Jesus realizou, é do torcedor querer um estrangeiro. Tomara que o Flamengo consiga acertar. Não vai ser simples, hein? Não vai ser simples. E não digo pela questão financeira, porque acho que financeiramente o Flamengo tem condições de trazer um treinador de um bom patamar, né? Mas eu acho que a questão é da escolha em relação ao grupo de jogadores do Flamengo. Então, a filosofia, a ideia de trabalho, porque você não vai mudar tudo agora, porque você mudou o treinador, e não tem nem por que mudar, já que você tem um grupo vencedor, um time vencedor. Então, você tem que ter um treinador que se adapte, que tenha essas características, pelo menos ideias parecidas. Nenhum treinador vai trabalhar igual o Jesus, cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Você pode, num primeiro momento, seguir uma ideia, mas depois, em algum momento, alguma coisa vai mudar, não tem jeito, isso inevitavelmente vai acontecer, porque nenhum profissional é igual ao outro, né? Agora, o Flamengo tem esse desafio aí, e adaptação com os jogadores também. Tem que ser um cara que tenha peso, porque são jogadores experientes, vencedores, não vai ser qualquer um. Não que eles não vão respeitar, mas é diferente você ter uma referência como treinador, um treinador campeão, um treinador de currículo, um treinador vencedor, para assumir um time que já é vencedor, né? Então é um desafio realmente para a diretoria do Flamengo, e por isso especula-se muitos nomes, mas até agora diretamente não tem nenhum com mais chance de poder assumir nesse momento o Flamengo. Ô Led, como é que você vê essa questão, meu caro? Assim, nenhum técnico brasileiro entrando na mira do Flamengo por enquanto. Eu acho normal. Eu acho normal e acho que nesse momento não deveria entrar mesmo.
Eu vou explicar. Eu acho que o Brasil tem bons treinadores para assumir o Flamengo, mas qualquer um que assumisse o Flamengo hoje estaria condenado. Não ia conseguir fazer um trabalho de longo prazo. Não ia ter paz. No primeiro fracasso, esse fracasso seria multiplicado por 5, no segundo por 10 e não ia funcionar. A torcida está muito mobilizada pelo fenômeno Jesus, por um outro português ou no máximo um outro estrangeiro. Qualquer brasileiro, por melhor que ele seja, e concordo com o Ricardinho, a gente tem bons treinadores, não teria paz para trabalhar no Flamengo hoje. Então, eu acho que é a última opção mesmo. Aquela última, como disse o Caê, é aquela que não tem mais jeito. Tem que chamar alguém aqui do Brasil, vamos arriscar. A não ser que fosse como fizeram em 81, entendeu? O Coutinho saiu, puseram o Carpegiani, que havia acabado de parar de jogar, mas o Flamengo não tem um jogador nesse perfil. O Diego Ribas vai parar de jogar agora, que eu saiba não quer ser treinador, o Felipe Luiz também. Acho que o Felipe Luiz até quer ser treinador, mas não vai parar de jogar agora. Então, também não é uma opção. Então, como diz o Mansur, Carlos Eduardo Mansur, é a troca de técnico mais difícil da história do Flamengo. Porque depois que o Jesus fez, a chance de dar errado é grande, né? Porque é difícil alguém repetir o que o Jesus fez. Então, a demora é explicável, você tem que olhar bem. Eu acho que o mercado português é o melhor para o Flamengo. Tem vários bons treinadores lá. Você tem que buscar um treinador que tenha um mínimo de semelhança de jogo com o Jesus e tentar trazê-lo. Entendeu? Eu acho que no início o time do Flamengo não vai sentir tanto, porque tem a embocadura, tem o jeito, já tem o jeito treinado do Jesus, acho que os resultados vão aparecer. Aí depois o novo treinador vai ter que manter esse padrão. Aí vai ser a parte mais difícil. Mas eu acho que é uma escolha muito complicada. Entendo o Flamengo não buscar brasileiro nesse momento, porque ia ser até uma covardia em quem assumisse. Eu acho que tem que buscar um português mesmo. Cara, futebol é fascinante pela imprevisibilidade disso aqui, né? Imagina um ano atrás alguém falando, se o Jesus sair vai ser a substituição mais difícil da história do Flamengo. Quando ele chegou como um ilustre desconhecido, não é que a gente não conhecesse. Quem trabalha com futebol sabia das passagens do Jesus pelo futebol português. Mas ninguém imaginava que o Jesus faria um trabalho tão competente e que marcaria tanto o seu nome na história do Flamengo, a ponto de a gente falar que o clube está agora diante da substituição mais difícil da sua vida. E aí, Grafite? Rizek, é uma operação bem complexa essa, porque eu acho uma tremenda injustiça com os treinadores brasileiros, porque existem treinadores brasileiros bons, estrangeiros bons, brasileiros ruins e estrangeiros ruins também. Eu acho que o Led colocou bem, né? Qualquer brasileiro que colocasse, ou até estrangeiro mesmo que vir, vai ser uma pressão muito grande. Eu não entendo essa paciência que vai ter com um treinador estrangeiro e não vai ter com um brasileiro. É difícil, é complicado, porque o Ricardinho colocou muito bem também. O Flamengo não vai encontrar um treinador igual o Jesus. O trabalho, no princípio, vai manter, mas na sequência vai mudar. Não tem como, não vai ser. É único isso daí. O que o Jesus fez é único, vai ser difícil. E eu acho que para mudar isso daí, o brasileiro não vai ter tempo, não vai ter paciência do torcedor, da imprensa com o brasileiro, mas só vai conseguir mudar isso se trazer um treinador brasileiro. E o Brasil, o futebol brasileiro tem disso, é a moda. Já teve a moda do treinador novato, já teve a moda de repatriar os treinadores mais velhos e agora é o estrangeiro. O Atlético Mineiro fez isso agora recentemente com o Dudamel e não deu certo. Agora está apostando no Sampaoli. Eu acho que tem que ter discernimento, tem que ter uma tranquilidade. Aí eu acho que a diretoria do Flamengo está trabalhando com hipóteses estrangeiros e brasileiros também, porque a gente sabe, se não trazer um estrangeiro, se não trazer um Galhardo, se não trazer um Guardiola, vai trazer quem? E tem que buscar no Brasil. Eu acho que eu acho um certo exagero com os treinadores brasileiros essa rejeição quanto ao trabalho deles. Não vive um grande momento, até porque o que o Jesus fez é fora do normal. Dificilmente acontecerá novamente. Ou seja, então não é por isso que nenhum treinador brasileiro não presta, né? É uma opinião muito particular minha. Eu acho bem complexa essa operação para a vinda do novo treinador do Flamengo. Mas eu compactuo da sua opinião. No ano passado, o Jesus e o Sampaoli expuseram muitas fragilidades dos seus colegas brasileiros. Tanto que muitos ficaram mordidos com a presença deles aqui. O trabalho deles no ano passado foi espetacular,
mas foi o primeiro ano, desde que eu trabalho como jornalista esportivo, que é 94, que eu vi técnicos estrangeiros chegarem aqui e causarem esse alvoroço. Antes do Sampaoli e do Jesus, os treinadores estrangeiros que vieram ou fracassaram ou foram apenas regulares. Inclusive, a gente tinha um sentimento de que treinador estrangeiro no Brasil, para dar certo, tinha que ter muito tempo de trabalho. Os dois, no ano passado, é que demoliram essa ideia. Mas foi uma questão muito pontual do ano passado. Só que agora a imagem está aí para o torcedor do Flamengo, até porque o Jesus substituiu um brasileiro, que era um brasileiro meio que consenso, até ter trabalhos muito ruins no Flamengo, depois no Cruzeiro e depois no Fluminense, que é o Abel, né? Porque o Abel era o nome de consenso no começo do ano. O Santos queria, o presidente contou aqui, que antes do Sampaoli foi no Abel. O Abel é que não quis, oferecendo muito dinheiro, inclusive, para o Abel. Mas no ano passado mudou tudo. E o Pepe Guardiola, treinador estrangeiro do primeiro time do futebol mundial, falou ontem sobre essa possibilidade, essa especulação, essa informação que surgiu do interesse do Flamengo no seu ex-auxiliar, o Domenech Torrente. Fala, Guardiola. He made the best season ever in the New York City last season, and he's incredible, well prepared, have a lot of experience. So I don't have any doubts about his capacity, because I learned a lot from him. Hopefully, he could learn being together. And part of our success that we had in Munich, here in Manchester, it was thanks to him. And I'm glad, that people can think about this in this weird moment, for the pandemic coronavirus, the decisions must be taken is not easy. So, yeah, we will see. Yeah, of course, I think so. In the terms of be aggressive with the ball, to try to, to score a goal, defend also properly well. But of course, every manager has his own details, it's his own things. It's not copy-paste. Pep is Pep, Domenech is Domenech. So, but yeah, before we were together, he was a manager in a team. He's doing it his own way. So I think I learned things of this. I learned of him, and maybe being together, maybe he can learn something of us, of me. Se você em casa deve estar se perguntando, mas por que numa coletiva o Pepe Guardiola foi perguntado sobre o Flamengo? Foi a equipe do Esporte Interativo, nossos colegas que fizeram essa pergunta, e assim respondeu o Guardiola. E realmente, mudar de país, tomar uma decisão como essa numa pandemia, como disse o Guardiola, é estranho. Ô Caê, como é que você vê a possibilidade do ex-auxiliar do Pepe Guardiola dirigir o Flamengo? Ela é quente, ela está fervendo ou ela é morna? Então, entre muitos nomes que temos escutado e debatido ali com dirigentes e com pessoas que estão participando desse processo de seleção, é um nome, sim, que está sendo avaliado. Até brinquei com um dirigente que o lobby tem sido muito forte, porque tem chegado muita informação de fora do clube de que as coisas vão andar. Um outro nome que eu sinto também que há um lobby muito forte e há características que até tendem para que seja um nome bem avaliado. É o do Carvalhal, que foi do Rio Ave agora na última temporada. É português, é um nome não tão badalado, então há uma percepção de que ele vai ser um cara que vai chegar e respeitar um pouco mais tudo que foi feito pelo Jesus, não chegar com muito nome de querer mudar tudo. É um cara que financeiramente também é mais barato do que todos esses outros. O Flamengo economiza muito com Jesus, mas não está nadando tanto em dinheiro assim como todos os clubes no país atualmente. É um nome assim que vê com bons olhos uma vinda ao Brasil. A gente sabe que nomes como Marco Silva, Léo Jardim e outros têm preferência pela Europa, e na Europa acaba agora a temporada, então eles seguem muito forte no mercado. Agora, o Domenech e o Carvalhal são os nomes que internamente e principalmente de fora para dentro são os nomes que são mais chegam com mais força. Eu sei também que do Carvalhal, os empresários dele são os mesmos que trouxeram Jesus, então há também todo esse bom relacionamento. São fatores que a gente vai tentando ligar os pontos, mas que o Flamengo não tem um alvo definido, vou para a Europa para conversar olho no olho com esse, não tem ainda. E um outro ponto, Rizek, que eu acho que é bem importante destacar, da reposição, que não é só o Jesus, né? Foi embora o Jesus e 6 membros de comissão técnica, um Jesus que não permitia que nenhum auxiliar do clube acompanhasse ali o dia a dia, tanto que o Marcelo Salles, o Fera, passou um ano em casa recebendo e agora foi demitido por conta da pandemia. Então, essa transição não vai ser tão simples e vai precisar muito da ajuda do elenco, de nomes experientes como Felipe Luiz, como Diego, como Rafinha. São fatores que a gente também tem que colocar na balança aí, porque essa transição não vai ser tão simples como seria num cenário de
de um auxiliar permanente ou coisa do tipo, né? Boa lembrança, quer dizer, quem vier vai ter que trazer com ele outros profissionais, que nesse momento de pandemia mundial é mais um agravante. Ô, Caê, nossa equipe aqui do Seleção ontem fez um levantamento das multas rescisórias de alguns jogadores do elenco do Flamengo, jogadores assim que têm valor de mercado, que podem ser negociados com o futebol europeu, por exemplo. E a gente chegou à conclusão que os valores são altíssimos. Quem quiser tirar o Gerson vai ter que pagar 460 milhões de reais. O Bruno Henrique, 214. O Rodrigo Caio, 185. O Everton Ribeiro, 307 milhões. O Gabriel, 368 milhões. Quer dizer, não é fácil tirar jogador do Flamengo. E o presidente do Benfica esteve aqui para buscar o Jorge Jesus e, naturalmente, despertou um temor de que ele possa levar jogadores com quem o Jesus fez o seu trabalho tão vitorioso. O que você sabe sobre isso e pode contar aqui no Seleção? São alguns fatores. Um deles até o Eric Faria trouxe ontem no Bem Amigos, até numa fala bem humorada do Marcos Braz, que ele disse que vende para o Benfica e para o Sporting. Perdão, vende para o Porto e para o Sporting, mas não vende para o Benfica. Mas a gente sabe também que nos bastidores ali foram muitos almoços e reuniões, não com o presidente do Benfica, mas com Jesus, com pessoas próximas, empresários, e há sim um acordo de cavalheiros, um bom trato de que o Flamengo passe, entre aspas, imune nessa janela, que o Benfica não venha tão agressivo para atletas do Flamengo, pelo menos agora, nesse primeiro momento, pela boa relação, por tudo que foi construído com Jesus, com o próprio Benfica na liberação, na conversa, enfim, criou-se assim ali um bom entendimento. Então a expectativa do Flamengo é de que nessa janela não chegue ninguém do Benfica com muita intensidade em cima de atletas deles. E uma coisa que é interessante, conversando com amigos de Portugal já nessa terça-feira, é de que o Flamengo não só se protege dessa maneira, como ele também muda o foco para outros adversários, rivais diretos. Alguns amigos que cobrem o Benfica ali e também que estão muito em cima desse noticiário, garantem que, já que o Bruno Henrique deixou de ser um alvo por esse bom trato, Everton Cebolinha vai ser o alvo do Benfica. Então, assim, o Flamengo que se protege e muda o alvo para o Benfica, para o Grêmio, para adversários dele direto. E também sobre a questão das multas, realmente, assim, a gente conversando com quem vem da Europa e tudo mais, empresários, o Benfica não tem nenhum hábito de pagar tanto, por ser um clube que, historicamente, compra barato para vender caro. E desses todos aí, a gente entendia que o Arão, por ser uma multa muito baixa, e tem um gatilho também no contrato do Rodrigo Caio, que é um zagueiro que o Mister gosta muito, que há uma cláusula com o São Paulo de que se chegar uma proposta de 12 milhões ou acima de 12 milhões, o Flamengo ou vende ou repõe essa diferença para o São Paulo. Então, o Rodrigo Caio também passa a ser um alvo menos difícil, mas diante desse bom trato entre brasileiros e portugueses, o Flamengo fica mais tranquilo, pelo menos nessa janela de agora. Caê, o Everton Cebolinha, o Napoli fez uma sondagem com o jogador, o Grêmio tem 50% dele, o Napoli pensava em oferecer, acabou desistindo do negócio, foi atrás de outro atleta. Pensou em oferecer 25 milhões de euros pela metade, o Grêmio disse que seriam 30, não vende por menos de 30. Então também não é um jogador barato o Everton Cebolinha, só para informar. Amigo, aquele abraço, obrigado, viu, Caê? Até a próxima. Valeu, sempre um prazer, abraço a todos aí.